Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje nós estaremos dando início a uma série de mensagens na primeira epístola de Pedro. Hoje faremos a leitura dos versos 1 e 2. Teremos uma introdução desta epístola e também meditaremos os seus ricos ensinamentos já nesses primeiros versos introdutórios, nesta saudação do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos orar, queridos, para que Deus nos traga iluminação desde o início da nossa série de mensagens. Senhor soberano, lhe suplicamos nesse momento, ó Pai, litúrgico do nosso culto de extrema importância, da centralidade da Tua Palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender as verdades eternas contidas nesta epístola, desde o início, ó Pai, até o findar dela. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o Teu povo, eu lhe peço. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós iniciaremos hoje uma série nesta epístola de Pedro, tão rica e tão abençoadora. Essa é uma epístola cheia de ensinamentos extremamente preciosos. Ela aborda temas tão importantes para a nossa vida e para a igreja na atualidade, assim como no período em que Pedro escreveu esta epístola e de acordo com o contexto da época, para abranger um contexto da época, para atender. Essa epístola enfatiza temas ricos, como a salvação de Deus em Cristo Jesus, que Deus trouxe ao seu povo mediante o seu Filho, e também a certeza que o povo de Deus pode ter desta salvação. Ele destaca a mensagem central do Evangelho, que Jesus suportou a cruz em favor dos pecados do seu povo. Também que esta salvação graciosa, ela traz consigo implicações, nós veremos isso, práticas para a vida cristã. Pedro aborda isso desde o capítulo 1. Ele aborda também a questão do sofrimento, que é muito presente nessa carta. Ele ensina à igreja, aos cristãos, como encarar os sofrimentos dessa vida da perspectiva correta. Fala do conforto na salvação de Deus e da alegria que o cristão deve ter em meio ao sofrimento. Essa epístola enfatiza que os cristãos podem ter certo de que o sofrimento faz parte da vida daqueles que têm a sua vida dedicada a Jesus Cristo e ao seu reino. Ele diz que ele é utilizado o sofrimento como uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar o caráter do cristão, a imagem de Cristo. Fala aos cristãos sobre as perseguições e maldades que enfrentam e que mesmo em meio às perseguições, os cristãos devem ter uma vida de retidão, de santidade diante de Deus. Então, muitos temas são abordados aqui. Pedro traz orientações à igreja a que se submetam uns aos outros, em interações santas entre eles, piedosas para com o mundo, as autoridades. Trata das autoridades, trata dos casados, dos jovens, crente casada com não crente, dos ministros, ou seja, essa epístola é muito rica em conteúdo para o povo de Deus. A nossa esperança e expectativa é que Deus nos abençoe graciosamente através dessa epístola aqui. Primeiramente, alguns pontos aqui com vocês que eu gostaria de ver, é o autor. O autor é o apóstolo Pedro, está evidente aqui, não só pela epístola, mas também desde o início os pais da igreja atribuíram a Pedro esta epístola. Eu estou dizendo isso porque modernamente alguns têm refutado essa ideia, que para nós ainda é uma ideia, é uma afirmação antiga de que Pedro é o autor dessa epístola. E Pedro, ele era um pescador, para quem não conhece o apóstolo Pedro, era um pescador da região da Galileia,
que foi chamado para ser um dos 12, um dos apóstolos de Jesus Cristo. E é assim que ele se descreve aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Foi um daqueles que receberam essa comissão seleta e especial de Jesus para serem os seus apóstolos, aqueles que foram chamados para o colégio, fazerem parte do colégio apostólico para trabalharem ou para atuarem como autoridades, com autoridade entre os cristãos, e a fim de levar a mensagem de Deus aos cristãos, que seria dada por Cristo e revelada a eles. Essa designação aqui que Pedro utiliza para si, nós temos que lembrar, isso é sempre importante mostrar, que ela é estritamente restrita no Novo Testamento para Pedro, para Paulo e para os outros 11 apóstolos. Ela é utilizada no Novo Testamento, como nós já vimos, de maneira mais ampla, como um enviado. A palavra grega apóstolos significa um enviado, um mensageiro. E nesse sentido nós temos outros no Novo Testamento, como Epafrodito, que levou uma carta à igreja de Filipos a Paulo em Roma, e outros que são chamados assim. Mas Pedro a utiliza aqui, assim como em outras passagens, no sentido estrito, sempre se referindo a Paulo, a ele e aos 12, entre os quais Pedro fazia parte. Por que eu estou dizendo isso? E nós vamos fazer referência a quem eram os apóstolos aqui, para ficar de uma vez por todas claro, quem é um apóstolo bíblico. São aqueles que foram testemunhas oculares, em primeiro lugar, da ressurreição de Cristo, e aqui você já extingue a possibilidade de apostolado moderno, com esse requisito aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Cristo apareceu para ele, por último, como fora de tempo, e não apareceu para mais ninguém. Aliás, no capítulo 5, verso 1, se você ler aí, Pedro diz que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, esse é um requisito do apostolado, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Segundo, são eles que foram chamados e comissionados diretamente por Cristo e não por eles mesmos ou por uma igreja local. Ninguém pôs as mãos sobre a cabeça deles dizendo que eles estavam sendo enviados ou chamados para o colégio apostólico, mas foram diretamente comissionados por Jesus Cristo. Terceiro, eles receberam revelações diretas da parte de Deus, como ninguém mais. Quarto, foram eles que interpretaram corretamente as escrituras do Antigo Testamento, dando ao povo da Nova Aliança o verdadeiro significado dos textos do Antigo Testamento. Esses são os apóstolos. Quinto, foram eles que de maneira singular na história da igreja fizeram sinais e prodígios e milagres comprovadamente. São os apóstolos. Sexto lugar, foram eles que foram chamados por Cristo para lançarem o fundamento da igreja, lançarem as bases da igreja, e que foram então, após pregar o Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo para registrarem Escritura, e que no momento da inspiração, os apóstolos foram preservados de erro. Essa é a doutrina da inspiração, e portanto da infalibilidade da Escritura. Ou eles, ou associados a eles, como Marcos, que não era apóstolo, mas é associado ao apóstolo Pedro, ou o evangelista Lucas, que não era apóstolo, mas é associado ao apóstolo Paulo. Eles receberam revelação direta da parte de Deus, lançaram o fundamento da igreja e registraram a Escritura. Então, depois desses pontos fica claro como estes não têm mais. Reivindicações modernas são reivindicações que não são bíblicas. Fica claro com isso. Porque não há esses requisitos aqui. Eles eram únicos e eram únicos dentro de um propósito específico na história da redenção. Eles faziam parte de um período da história da redenção. A igreja hoje é apostólica exatamente por isso, porque ela é fundamentada na base lançada pelos apóstolos. Não pretendo ofender ninguém aqui, mas o nosso compromisso é com a verdade. Então, não há mais apóstolos nesse sentido. O que nós temos hoje, então, você me pergunta? O que nós temos hoje são pastores / presbíteros que não trabalham, não lançam outro fundamento. Eles constroem, eles trabalham em cima do fundamento que já foi lançado pelos apóstolos. Nós não inventamos novidade. Nós edificamos a igreja com base no fundamento já lançado.
presbíteros e pastores que fazem isso, que não recebem novas revelações, que não trazem novas revelações e que não existem e que não registram escritura inspirada. Não registram escritura. E não tem essa prerrogativa dessa autoridade apostólica, ou fornecem uma pseudo-cobertura espiritual para quem está debaixo da autoridade deles, como muitos advogam para si. Por isso nós não temos mais apóstolos. Pedro se identifica aqui, eu sou apóstolo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem essas qualificações no Novo Testamento, juntamente com Paulo e com os 11. Segundo, os destinatários que Pedro destina a sua epístola, está aí no verso 1 ainda, ele diz que são os eleitos, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Os destinatários de Pedro aqui são cristãos que viviam nestas 5 regiões, que são 5 províncias romanas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Essas províncias elas estavam debaixo da autoridade de Roma e, portanto, do imperador romano. E Pedro endereça essa carta, essa epístola, a esses cristãos que viviam nessas 5 províncias aqui que ele define: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O apóstolo Paulo ele havia evangelizado essa região aqui em suas viagens missionárias. Você observa isso no livro de Atos. E a gente observa um mapa, assim, nós chegamos à conclusão que para que Pedro alcançasse essas províncias aqui, para a qual ele escreveu, a sua carta teve que viajar muitos quilômetros. Talvez milhares de quilômetros. Alguns desses lugares aqui onde a carta foi lida eram centros comerciais cosmopolitas, por exemplo. Outros eram vilas isoladas, mas era naquela região da Ásia Menor, daquelas províncias lá que os cristãos se reuniam de diferentes classes sociais, assim como hoje, meus irmãos, diferentes etnias, culturas variadas, mesmo assim se reuniam para ouvir a palavra de Deus, e Pedro endereça essa epístola a eles. Veja como é que Pedro se dirige a eles, define quem são eles, esses cristãos que viviam nessas províncias. Primeiro, Pedro diz que eles são eleitos. Aos eleitos dessas províncias. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa designação, mas não tem jeito, é a designação que a Bíblia dá. Então nós temos que passar o que a Bíblia diz. Eleito é uma designação comum no Novo Testamento para se referir aos cristãos. Não é uma e nem duas. É uma designação comum que se refere a todo aquele que é cristão, que foi alcançado pela graça de Deus. Eles são os eleitos de Deus. Aqueles que, de acordo com o conselho da vontade de Deus, para o louvor da glória de Deus, foram alvos da graça soberana e eletiva de Deus antes da fundação do mundo, para fazerem parte do seu povo, daqueles redimidos por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esses são os eleitos de Deus, aos cristãos, eleitos de Deus. Aqui, Pedro quer enfatizar aos leitores, até em virtude do propósito da carta que nós veremos, que é encorajar esses leitores, quem eles são diante de Deus e o que Deus havia feito por eles por meio de Jesus Cristo. É o melhor encorajamento que poderia haver. Nós veremos isso logo em seguida. Então, queridos, é assim que o Novo Testamento define o povo de Deus. Eles são eleitos de Deus. Segundo, Pedro define os seus destinatários como forasteiros da dispersão. Está aí ainda no verso 1. Eles são eleitos que são forasteiros da dispersão. Forasteiro é uma palavra como um estrangeiro, palavra grega para estrangeiro também, que aponta a natureza temporária da permanência de alguém no local, nesse mundo. É assim que Pedro define os cristãos a quem ele se dirige nessas províncias. Vocês são forasteiros no mundo. Vocês são estrangeiros no mundo. Cristãos que vivem no mundo, mas que o seu lar, de fato, não pertence a esse mundo. A sua pátria é celestial. Vocês são como estrangeiros nesse mundo em peregrinação. Vocês são peregrinos em viagem para a cidade celestial, para a pátria celestial, aos eleitos que são forasteiros e peregrinos nesse mundo, e que são da dispersão. Ele diz aqui
que a dispersão, a designação judaica, ou grega diáspora, que é uma nomenclatura para dispersão dos judeus ao longo dos séculos, ao longo da sua história, por todo o mundo entre os estrangeiros, que havia mais judeus na época na dispersão do que moravam em Israel mesmo, na Palestina. Havia muito mais fora do que em Israel. Ou seja, uma palavra utilizada para aqueles que moravam em outras regiões fora de Jerusalém, fora da Palestina. Então esses são os destinatários de Pedro, aos eleitos que são forasteiros nesse mundo e que são da dispersão. Duas possibilidades, queridos, que vai ficar muito claro para nós aqui, da identidade desses destinatários. Tudo bem, são eleitos e forasteiros, mas quem são eles? Uns dizem, e essa era a opinião de alguns reformadores, que são judeus, cristãos de pedigree judaico, ou judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que viviam nessas 5 províncias, puramente judeus. Outros diz que o termo dispersão, e essa é a posição que nós vamos adotar aqui na exposição, eu creio ser melhor, o termo dispersão é figurado para se referir a todos os cristãos, tanto judeus quanto a gentios convertidos a Cristo e que viviam fora da Palestina, nessas províncias da Ásia Menor. Por que isso? Porque nós temos apontamentos na carta que parece não haver só judeus na epístola converso entre os leitores, mas gentios de origem pagã e que se haviam convertido ao cristianismo. Verso 18, vejam aí, ele diz que nós fomos comprados não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Não parece uma referência ser atribuída a judeus aqui. Esse fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. E também no capítulo 4, verso 3, se você der uma olhadinha aí, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Não parece, e é claro que não, uma referência a judeus. Parece que é um povo pagão que estava aqui no meio. Então há uma diversidade aqui entre judeus e gentios. Então aqui nós chegamos à conclusão, Pedro envia essa epístola a cristãos, judeus e gentios que viviam nas 5 províncias romanas da Ásia Menor. E, ao que tudo indica, Pedro escreveu a sua epístola de Roma. Está no capítulo 5, verso 13. Ele utiliza o termo Babilônia, que no Novo Testamento, nós chegaremos lá, é uma referência, quase um pseudônimo para Roma, que é um centro de oposição ao cristianismo. Então, o termo utilizado Babilônia é uma referência à cidade de Roma. Então, Pedro está em Roma, de Roma ele envia a sua epístola a esses cristãos que viviam nestas 5 províncias, provavelmente entre o ano 62 a 64 no máximo, porque a tradição da igreja nos aponta que Pedro e Paulo morreram na perseguição de Nero no ano 67 ou 68, depois de Cristo. Nero reinou do ano 54 ao ano 68. Ou seja, a segunda epístola de Pedro só pode ter sido escrita até o ano 67. E essa primeira entre 62, então, ou 64. Até porque Paulo fica preso em Roma entre o ano 60 e 62, e ele não menciona Pedro em suas cartas da prisão, em Pedro estar em Roma. E Pedro também não menciona Paulo estar em Roma nessa carta. Então, há essa probabilidade aqui, e provavelmente uma data anterior à perseguição mais cruel de Nero, depois que Roma foi incendiada, no ano 64. Então, entre 62 e 64, Pedro escreveu essa epístola. E aqui o ponto central e importante para nós compreendermos o contexto. A pergunta é por que Pedro escreveu a esses eleitos que são forasteiros na dispersão? Os problemas relacionados a perseguições e sofrimentos que os cristãos estavam enfrentando nessas províncias, nessas 5 províncias. Meus irmãos, os cristãos estavam enfrentando muitas provações, perseguições e sofrimentos, dificultando dessa forma a vida deles nessas regiões. Já no primeiro século,
hostilidade contra os cristãos já era muito presente. Embora a terrível perseguição não tenha começado oficialmente contra a igreja até o reinado de Domiciano, o imperador Domiciano no ano 95, ou Trajano, no ano 112, os primeiros cristãos sofreram perseguições e sofrimentos locais esporádicos no início do primeiro século. Essas perseguições eram ocasionadas pelos próprios judeus, primeiramente, que eram os patrícios, contra aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, a Cristo, pelas autoridades judaicas e mais à frente pelo próprio Império Romano, já no reinado de Nero, quando estava evidente que o cristianismo não era só uma seita do judaísmo, mas era uma religião em crescimento potencial, diário. Mas no início os judeus não cristãos e as próprias autoridades judaicas, bem como as autoridades locais onde eles estavam, romanas, perseguiam os cristãos de diversas maneiras. Os cristãos não eram bem vistos entre a sociedade, entre os judeus, mesmo entre os pagãos da época. Entre os pagãos, os cristãos eram vistos como maus cidadãos, para começar. Os judeus não gostavam porque diziam que Cristo era Deus. E muitos perseguiam os cristãos, os próprios judeus que se convertiam ao cristianismo. Aliás, temos evidências que as próprias sinagogas judaicas pressionavam as esposas a abandonarem os maridos que se convertiam ao cristianismo. Alguns chegam a dizer, não tem como comprovar, que aconteceu isso com Paulo. Ou foi isso, ou Paulo era viúvo. Uma das duas possibilidades. Mas entre os pagãos, os romanos, por exemplo, eles eram vistos como maus cidadãos, porque a mente pagã, igreja e Estado eram uma coisa só. Igreja e Estado eram uma coisa só. E eram alvos de ataques por conta disso, porque os cristãos não praticavam mais práticas religiosas pagãs, não adoravam mais os deuses de Roma, inclusive o imperador, que era considerado como um deus, os deuses que os protegiam da guerra. O imperador romano não cultuavam, não queimavam incenso a César, mas ao único Senhor Jesus Cristo. Eles diziam que havia apenas um Senhor, que era Jesus Cristo. E os cristãos na época, pasmem, mas levavam a culpa por desastres naturais, porque eles não cultuavam os deuses de Roma. Problemas econômicos, problemas circunstanciais, a culpa era dos cristãos. Às vezes estranhos numa cidade, expulsos de outra, ou eram de classes sociais inferiores, muitos eram escravos, os cristãos poderiam perder os seus empregos, serem abandonados pela esposa, presos, torturados, principalmente depois do incêndio de Roma. Quando foi no ano 64, Roma foi incendiado e Nero, o imperador, culpou os cristãos. E foi muito fácil para todo mundo acreditar. Todo mundo acreditou que os cristãos eram culpados, porque eles já eram vistos como maus cidadãos pelo império. Quando então iniciou a primeira grande perseguição por Nero, onde Paulo e Pedro foram mortos. Essa epístola aqui, então, foi escrita talvez de 3 a 5 anos antes da morte de Pedro, da morte do apóstolo Pedro. Então era comum o ambiente hostil, injúrias, ataques, acusações caluniosas por parte dos pensadores pagãos, acusavam os cristãos de lascívia, de conduta incestuosa, de canibalismo por causa da ceia, ateísmo, porque onde se adora muitos deuses, se você adora um só, você é considerado ateu. Exclusão social, violência, Pedro vai falar de bofetadas aqui, por parte de pessoas, ação da polícia local como parte desses sofrimentos. Tudo isso é para que nós entendamos. Era muito difícil ser cristão naquela época. Hoje nós estamos bem aqui. Não temos perseguição. E talvez o contexto seja um pouco distante do nosso. Mas na época, era muito difícil ser cristão. A tentação ao desânimo era bem presente. A tentação ao desencorajamento pelas dificuldades da vida era muito presente, por conta dos sofrimentos e das perseguições presentes. E Pedro escreve essa carta com um objetivo. Esse é o objetivo de Pedro a escrever. A esses cristãos eleitos forasteiros e peregrinos da dispersão, para encorajá-los, para confortá-los e para fortalecê-los em meio às perseguições e sofrimentos que eles estavam enfrentando por causa da fé. Por causa da fé
em Cristo. Pedro quer encorajá-los e ensiná-los a viverem corretamente em meio a essa hostilidade, a que eles permanecessem firmes na fé em Jesus Cristo. E Pedro faz isso, os encorajando com o conforto da realidade espiritual que estava por trás da perseguição que eles estavam enfrentando por causa da fé. Eles eram peregrinos, forasteiros no mundo, mas estavam a caminho da cidade celestial, como uma cidade reservada àqueles que são eleitos de Deus, e por isso Pedro os encoraja. Eles deveriam encarar os sofrimentos, queridos, por Cristo, da perspectiva correta, da maneira correta, em retidão, anunciarem o Evangelho de Cristo, viverem para a glória de Deus nesse mundo, lembrando da eterna recompensa que aguardava ao término da peregrinação, da vida terrena, que é a cidade celestial. Esse é o propósito de Pedro, encorajar os seus leitores. E por fim, aqui no verso 2, para atingir o seu objetivo de encorajá-los, Pedro, já na saudação do verso 2, ele inicia mostrando o que Deus em Cristo havia feito por eles. Imagina você está na dispersão, sob perseguição, sob sofrimento, toda essa situação possível que eu descrevi aqui, nesse período, e Pedro já inicia para encorajá-los fazendo isso. Pedro destaca aqui 3 verdades a respeito de quem eles são diante de Deus, mesmo que sejam forasteiros e peregrinos em sofrimento nesse mundo. É verdade, vocês são forasteiros, a cidade de vocês não é aqui, são peregrinos nesse mundo, estão debaixo da dificuldade, do sofrimento, da opressão. Mas eu vou dizer quem vocês são para Deus em Cristo Jesus. 3 verdades. A primeira delas, vocês são eleitos de Deus. Lembrem disso. Vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. Ele já havia dito no verso 1 que são eleitos. Eu tenho que dizer, é claro. A eleição segundo a presciência aqui não significa que Deus elege alguém para a eternidade, na eternidade para a salvação, com base num conhecimento futuro que ele viu alguma coisa em alguém, ou que ele tenha visto alguma coisa numa pessoa, ou alguém que mereceu algo da parte dele, então Deus tomou uma posição porque ele viu a posição de alguém na eternidade. Ou a escolha que essa pessoa faria. Por que não? Primeiro, porque assim a salvação seria com base no mérito. Seria meritória. Algo que Deus viu na eternidade e não com base na graciosa misericórdia de Deus. E Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa salvação é dom de Deus, não vem de nós, exatamente para que ninguém se glorie. Segundo, porque esse entendimento contrariaria todo o Novo Testamento, particularmente os escritos de Paulo. Porque ninguém pode escolher a Deus, se Deus não escolher primeiro. Por causa do coração humano. Mortos não podem fazer isso por si mesmo. E por isso mortos têm que receber vida. Por isso que o cristão ele é eleito segundo a graça misericordiosa de Deus incondicional. Porque se tiver condição ou algo no homem que Deus tenha que ver para então o eleger, então é obra. Já não é mais graça. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Mortos não ressuscitam sozinhos. Mortos não buscam. Mortos não tomam decisão. Morto não vê. Morto não fala. Morto não enxerga. Por isso Deus, a primeira pessoa da Trindade, ele viu aquilo que ele mesmo decretou. Ele só vê na eternidade aquilo que ele decreta. E ele não decreta aquilo que ele vê. É bem diferente. Que entra no terceiro ponto. Se não for assim, tem algum outro ser controlando a história, o universo e os acontecimentos. Porque não existe nada na história, meus irmãos, fora de Deus e do controle dos decretos de Deus. Não existe nada fora de Deus. Ou como eu já ouvi alguém dizer, Deus dá a caneta da história na mão do ser humano para que ele escreva a história. Isso é terrível. Isso é terrível. Deus é soberano. E ele só pode conhecer algo ou
Só pode acontecer algo, ou ele conhecer algo, aquilo que ele mesmo decretou que acontecesse. Porque se Deus não determina o que acontece, quem controla o futuro? Está na mão de quem o futuro? E qual é a esperança que nós temos quanto ao futuro? De que aquilo que Deus disse irá acontecer. Nós sabemos que irá acontecer porque Deus decretou que irá acontecer. Então ele não age com base no que ele vê. Ele conhece porque ele já ordenou que acontecesse. Então, na Bíblia, eleição, onisciência e presciência andam juntas. A eleição e presciência é a mesma coisa, são equivalentes na Escritura. E aqui a gente tem que atentar para um fato que a própria palavra, é importante isso, a própria palavra presciência, ela diz respeito à pessoa e não se refere acontecimento, por assim dizer. Ela se refere à própria ação e iniciativa de Deus, em escolher os objetos da sua misericórdia, do seu amor salvador. Portanto, por exemplo, Paulo utiliza a palavra em Romanos 8, conhecer de antemão, que significa amados de antemão, para descrever o relacionamento íntimo e pessoal de Deus, e não um conhecimento intelectual prévio sobre alguém ou sobre alguma coisa. Estou dizendo isso para mostrar aos irmãos aqui presentes que Deus não toma uma decisão com base na decisão que ele viu alguém tomar no futuro. Isso não tem cabimento. Deus, primeiro, só viu o que ele mesmo decretou. Ele vê aquilo que ele decreta e por isso a história decorre. E é por isso que eu disse que eleição e presciência nas Escrituras são a mesma coisa. São equivalentes. Não pode fazer uma dicotomia das duas coisas. Primeiro encorajamento de Pedro. Lembrem disso onde vocês estão. Vocês estão em sofrimento, mas lembrem que vocês são eleitos de Deus, Pai, a primeira pessoa da Trindade. Segundo, vocês são eleitos de Deus em santificação do Espírito. Está aí no verso 2. Vocês são eleitos em santificação do Espírito. Ou seja, a eleição é para a obra santificadora do Espírito. Se nós fizermos uma abrangência aqui do termo, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, quem aplica a obra da salvação naqueles que o Pai elegeu. É Ele quem faz isso. Aqui podemos incluir a ação do Espírito na vida do pecador, desde aplicar a obra da redenção, regenerá-lo ou dar vida àquele que está morto, santificá-lo, separando-o do pecado, que santificação é isso, é o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos, dos eleitos de Deus, separando-os do pecado e tornando-os santos diante de Deus. Então perceba que onde há eleição, há santificação. Aqueles que o Pai elegeu para a santificação do Espírito. Por isso nós não podemos dizer, se eu sou eleito, então não importa como vivo a minha vida. Não. Nós somos eleitos em santificação do Espírito. Se não há santificação do Espírito, então não houve eleição de Deus Pai. A eleição é para a santificação. Terceiro, eleitos de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A eleição é para a obediência, com vistas à obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A figura que Pedro utiliza aqui é com base nos rituais de purificação do Antigo Testamento que eram por aspersão, que eram borrifar, um derramar líquido, ou um borrifar líquido sobre algo ou sobre alguém, ou aspergir com sangue de animais. Então, por exemplo, a aspersão para a consagração de Arão e dos seus filhos para serem sacerdotes em Israel. Era aspersão com sangue. A aspersão do sangue feita pelos sacerdotes sobre leprosos para simbolizar a purificação. Então, a aspersão no Antigo Testamento simbolizava a purificação, no derramamento de líquido. Aqui Pedro toma essa figura de purificação, porque ele tem em mente dizer aos eleitos que vocês são salvos
pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. O seu sangue foi aspergido na cruz do Calvário. Vocês são salvos mediante a aspersão desse sangue, que era tipificado no Antigo Testamento, por meio na purificação. É como se Pedro estivesse dizendo, pela sua morte vicária e pelo seu derramamento de sangue, Cristo purifica o seu povo dos seus pecados e ele imputa a sua justiça sobre o seu povo. E Pedro encerra dizendo, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Então aqui nós temos a conclusão do apóstolo Pedro, inicial, para encorajar os seus leitores, para atingir o seu objetivo, de encorajá-los, de confortá-los diante dos sofrimentos e diante das perseguições que eles enfrentavam. Pedro inicia mostrando a obra da Trindade Santíssima na vida deles. Vocês foram alvos da Trindade Santíssima. Lembrem disso, vocês são alvos do plano redentor de Deus. Vocês podem estar sendo perseguidos. Vocês podem estar enfrentando sofrimentos nesse mundo, como forasteiros e como peregrinos nessas províncias romanas, mas são alvos da graça soberana e amorosa de Deus Pai, eletiva de Deus Pai, que elege, do Deus Filho que aspergiu o seu sangue e do Deus Espírito Santo que o santifica. Vocês são alvos da obra redentora da Trindade Santa, desde a eternidade. Essa é a mensagem inicial do apóstolo Pedro na sua saudação. Você já vê aqui que nós temos muito conteúdo na carta, não é verdade? Muito conteúdo. E eu gostaria de encerrar, queridos, fazendo uma aplicação a nós aqui. Já que nós compreendemos o teor da epístola, o propósito, quem a escreveu e o propósito dela, e Pedro já encorajando os seus leitores nesses três verdades a respeito de quem eles são. Meus irmãos, nada pode ser mais encorajador e confortador para a vida do cristão do que isso. Saber dessas verdades aqui e que nós fazemos parte delas, que nós fomos alvo de Deus delas. Nós estamos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. Você e eu somos estrangeiros nesse mundo, somos forasteiros nesse mundo, somos peregrinos a caminho da cidade celestial. Estamos de passagem e nós sabemos disso. Nesse mundo, nem sempre a estrada estará aplainada. Nós passaremos provações, passaremos aflições. Jesus disse isso. Sofreremos diversas dificuldades. Você passará por muitas aflições e eu também. Aliás, o apóstolo Paulo disse que todos aqueles que desejam servir a Cristo piedosamente padeceriam perseguições. Se você for piedoso, piedosa, você padecerá nesse mundo. Mas mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que você esteja entristecida pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias adversas que às vezes perduram, e só nós sabemos disso. Mesmo que você seja desprezado por pessoas e passe por sofrimentos nesse mundo, lembrem que acima de tudo, você é uma eleita de Deus, é um eleito de Deus Pai, salva pela aspersão do sangue de Cristo e em santificação do Espírito Santo. Nada é mais bendito e mais gracioso do que isso. Lembrem disso na sua peregrinação nesse mundo a caminho da cidade santa. Eleito de Deus, mediante a aspersão do sangue de Cristo para a santificação do Espírito Santo. A Trindade Santa envolvida na obra de salvação para mim, efetuada para mim e por você. Esta epístola é preciosa demais, extremamente edificante para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos, mediante essa série de mensagens desta carta de Pedro. Fiquemos de pé.